Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia a todos. Saúdo-vos com muita alegria, todos vós que estáis aí em casa, desde os mais pequeninos àqueles que já são mais velhos, mas de um modo muito particular também aos que estão fragilizados ou doentes. Uma saudação para eles, com muita alegria. Estamos a celebrar a segunda semana do tempo pascal, a liturgia de quinta-feira, deste tempo que é um tempo muito propício a que nós aprofundemos a nossa fé. Estamos numa caminhada que nos leva até ao Pentecostes e queremos, então, no final de maio, de muita alegria, de muita paz e que, sobretudo, a esperança vá sendo cada vez mais viva na nossa vida. Vamos proclamar, então, o Evangelho, que depois vamos meditar, e preparemos então o nosso coração para escutar esta palavra que o Senhor hoje nos envia e que é uma palavra de vida. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Aquele que vem do alto está acima de todos. Quem é da terra, à terra pertence e da terra fala. Aquele que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Quem recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. De facto, aquele que Deus enviou diz palavras de Deus, porque Deus dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo nas suas mãos. Quem acredita no Filho tem a vida eterna. Quem se recusa a acreditar no Filho não terá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Caríssimos amigos, estimados irmãos, nós sabemos, pela educação que tivemos, pela catequese que recebemos, sabemos que o nosso Deus é uno e trino, é família. É um Deus que se mostra em três pessoas. Um Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. E normalmente nós atribuímos a Deus Pai a criação. Dizemos que Deus Filho é aquele que nos salva. Em Jesus, que nós há pouco tempo celebramos hoje a sua morte e a sua ressurreição. E dizemos também que o Espírito é Deus em nós, é Deus que nos santifica, portanto atribuímos-lhe normalmente o papel de santificador. Mas este Deus que se mostra em três pessoas é um Deus uno, o que quer dizer que onde está o Pai estão as outras duas, está o Filho e está o Espírito, onde está o Filho está o Pai, está o Espírito, e onde está o Espírito está o Pai e está o Filho. Pois bem, o Evangelho que ouvimos, esta palavra que ouvimos, fala-nos sobretudo do Filho e pretende mostrar, enfim, a identidade de Jesus. Jesus vem do céu, é o enviado do Pai, vem para mostrar o Pai, que se queremos conhecer a Deus Pai é através de Jesus, da sua vida, das suas palavras, dos seus gestos que conhecemos. E este Deus, Jesus, em Jesus, que é o Verbo de Deus encarnado, dizíamos nós que é Ele que nos salva, mas também sabemos que dentro, enfim, da unidade da Trindade, do Deus Trino e Uno, sabemos que Jesus, ou melhor, o Verbo de Deus encarnado, o Verbo de Deus criou também todas as coisas. E neste sentido podemos dizer que o Criador é também o Salvador. Deus depôs tudo, Deus Pai depôs tudo em suas mãos, entregou-lhe todas as coisas. E, inclusive, sabemos também pelo credo que é Ele que nos há de julgar, portanto, Ele que nos salvou, é Ele que nos julga. E Ele é Deus, digamos assim, em Jesus, é Deus que está do nosso lado. Deus não está contra nós, tanto que deu a sua vida por nós em Jesus Cristo e, portanto, nós precisamos agora de dar um passo decisivo, que é o passo da fé. Precisamos de acreditar em Jesus
para termos a vida. Pois bem, nós recebemos, nos primeiros sacramentos, recebemos o dom da fé, no batismo recebemos o dom da fé, um dom que é recebido numa semente pequenina e que, enfim, com a ajuda dos nossos pais, que nos ensinaram as primeiras orações, que nos levaram à catequese, que nos acompanharam à Eucaristia, enfim, através do testemunho de vida também deles, procurando dar bom exemplo de vida cristã, nós hoje podemos dizer que vivemos na fé. Podemos também, enfim, admitir que a nossa fé não está tão desenvolvida como deveria estar, provavelmente deve crescer muito mais, e sabemos que no campo, digamos assim, do progresso da fé não há limites, portanto, podemos dar sempre passos na direção de Deus, no sentido de tornarmos a nossa fé mais forte e mais robusta. Pois bem, este tempo pascal é um tempo de catequese, é um tempo de aprofundamento da fé. Portanto, nós precisamos de ter ideias claras sobre o que fazer para que esta fé, que pode estar um pouco adormecida na nossa vida, que pode ser uma fé pequenina, e como é que nós podemos fazer com que esta fé cresça, com que esta fé se desenvolva, para que isso se note na nossa vida, para que a nossa vida tenha um outro sentido, para que a nossa vida tenha sal, para que a nossa vida seja uma vida que faz bem aos outros, que promove os outros e que dá testemunho verdadeiro da ressurreição do Senhor Jesus. Pois bem, o que fazer? Sabemos a proximidade que devemos ter à Palavra de Deus. Aliás, isto que estamos a fazer vem exatamente neste sentido, valorizar, dar centralidade à Palavra de Deus. A fé, diz São Paulo, que vem da pregação, portanto, da Palavra, nasce da Palavra. A fé em Jesus ressuscitado, enfim, na liturgia do domingo nós, enfim, precisamos desse aspecto, é uma realidade que nasce em contexto, digamos assim, comunitário, na Assembleia, e, portanto, precisamos de valorizar a Palavra de Deus, e ao valorizarmos a Palavra de Deus, valorizarmos a catequese, valorizarmos a Eucaristia dominical, que não podemos celebrar com fiéis nesta fase, mas que espero, muito brevemente, nos podemos, portanto, reunir aqui na Igreja para escutar a Palavra de Deus e meditarmos nela. Desenvolvemos a fé através dessa palavra onde nasceu a nossa fé e que alimenta a nossa fé. A fé podemos e devemos desenvolvê-la também através da oração pessoal. E aí cada um pode depois fazer muito no silêncio do seu quarto, na sua vida, no dia-a-dia, no meio, enfim, até das suas preocupações, dos seus afazeres. De facto, pode viver com o pensamento colocado em Deus e pode depois viver unido, digamos assim, espiritualmente ao Senhor Jesus. Além da oração, sabemos também como as boas obras, como os atos de caridade concorrem para que nós, digamos assim, robusteçamos também a nossa fé. Precisamos começar a estar atentos e a descobrir na pessoa do outro, na pessoa do irmão, sobretudo do irmão necessitado, descobrir aí esse Cristo que vem ao nosso encontro e que nos pede ajudas. Ver Deus nos outros é um passo que necessitamos de dar. Porque quantas vezes nós, enfim, por uma questão de comodismo, porque é mais fácil, porque, enfim, cedemos à tentação de mergulharmos, enfim, apenas nos nossos problemas e nos importarmos apenas com a nossa vidinha, quantas vezes nós, enfim, colocamos, digamos assim, os outros, digamos assim, fora da órbita das nossas preocupações. Portanto, estes três aspectos são fundamentais. Portanto, a Palavra de Deus, a oração e as boas obras. E sabemos como a oração nos abre ao conhecimento da vontade de Deus, como nos ajuda a cumprir na nossa vida o plano que Deus tem para nós. Sabemos também como os atos de caridade, que mais não são do que o Evangelho que praticamos na vida, como esses atos de caridade nos podem, pois, a descobrir mais profundamente e a compreender mais profundamente também a Palavra de Deus. Então, estimados irmãos, procuremos viver assim este tempo pascal, aproveitemos, não desperdicemos de facto esta oportunidade que temos, que é também uma oportunidade, enfim, de celebrar as coisas de modo diferente, mas, enfim, não tendo a nossa vida cristã e a nossa prática nesta fase tanta exterioridade, podemos, pois, ser mais interiores, digamos assim, aproximar-nos de Deus e, por esse lado, digamos assim,
procurarmos que a nossa fé cresça e se robusteça. Não percamos oportunidades de encontro com Deus, somos muitas as que temos e que os meios de comunicação social nos trazem, são muitas as celebrações a que podemos assistir, são muitas nas redes sociais também o que podemos de facto recolher e partilhar e, portanto, não desperdicemos esta oportunidade, porque de facto Deus continua ao nosso alcance, melhor dito, Ele continua a vir ao nosso encontro para nos dar vida, para que na nossa vida exista mais vida e, sobretudo, para que continuemos a confiar de que temos um futuro. Jesus ressuscitado criou para nós um futuro, um tempo, uma vida que está ao nosso alcance, uma vida cheia de plenitude e cheia de esperança. Que o Senhor, então, continue a ser-nos favorável, que nós saibamos suplicar ao Senhor que nos conceda aquilo que a nossa vida mais necessita, e não há dúvida que o dom da fé e a fé que possuímos é uma riqueza que torna a nossa vida favorável aos outros e que dá pleno sentido à nossa existência. Que assim seja.